Hoje eu quero pregar em Jeremias capítulo 2 e falarei sobre as tristes consequências de afastar de Deus. Eu creio que é um assunto oportuno, necessário para os nossos dias. Por quê? Eu vou trazer aqui primeiro o que acontecia nos dias de Jeremias. Eu creio que meus ouvintes antigos sempre ouviram e vão ouvir o que havia naqueles dias desses grandes profetas, como Josias, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Especialmente, a nação de Judá, o reino do sul, havia se afastado de Deus. E as coisas vieram gradativamente. Eles foram aos poucos se afastando. Por quê? Por causa de idolatria. E profetas falando. E o povo se, vamos dizer assim, corrompendo em seus pecados. Esse livro de Isaías é um livro incrivelmente precioso para os nossos dias. O capítulo 1, o profeta é chamado. É um capítulo emocionante, quando Deus chama o profeta Jeremias. Mas o capítulo 2 é como se Deus estivesse rasgando o seu coração de tanto sentimento pela maneira como o seu povo havia se afastado dele. Ele usa uma linguagem chocante e tocante e chama a atenção da gente. A nação havia abandonado, e quando abandona Deus, se não houver uma intervenção dele, não tem como voltar. E vocês sabem a história. Jeremias profetizou aquele povo, foi até que o mal veio. Não teve jeito. Babilônia veio com todo o exército de Nabucodonosor e tomou a cidade, tomou Judá inteiro, levou milhares de cativos para a Babilônia, além de uma grande mortandade, como vocês podem ver no livro de Lamentações. Então, queridos, você pergunta, pastor, por que o senhor está tratando disso agora? Porque a mesma atitude que acontecia em Israel naqueles dias, acontece em nossos dias. Nunca houve, que eu me lembre como crente, um período de tanta apostasia como está acontecendo agora. E apostatar é desviar-se de Deus. Por favor, não estou falando que você está apostatado de uma igreja. Pode ser que não. Mas o coração longe de Deus. Isso é apostasia. E além disso, nos dias de Jeremias, o povo não tinha qualquer tristeza pelo pecado. Não. O profeta falava, entrava aqui e saía cá. Ou o contrário, né? Tinha sempre no ouvir dele uma porta de entrada e uma porta de saída. Não retinha nada. Seus corações estavam endurecidos, conforme nós vemos no capítulo 17. Né? O povo não dava ouvidos. E qual era a razão óbvia disso? Clara. É que tinha vários falsos profetas naquele tempo. Eles multiplicaram. Eram poucos os profetas de Deus. Mas muitos elementos que falavam aquilo que o povo queria ouvir. Era o que estava acontecendo naquela época. Então eu quero chamar a sua atenção para o versículo 19. Vamos fazer a leitura. A tua própria maldade te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e veja como é mau e quão amargo é deixar o Senhor teu Deus
e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Só esse versículo aqui já nos ajudará muito. E minha esperança é que ao término desta mensagem, ela fique bem gravada nos corações de todos. Inclusive eu quero pedir a todos os irmãos que me ouvem para nos ajudar a propagar essa mensagem, disseminar essas mensagens que estão gravadas. O propósito é alcançar o máximo possível, tá? De pessoas. Vamos então para as tristes consequências de afastar-se de Deus. Vamos pegar aquilo que ocorria naquele tempo para agora. Alguém pode falar: o pastor, o senhor está pregando na lei. Mas escuta, que diferença tem a época da lei para a época de agora? É claro que no tocante ao povo da aliança, na época da lei, Deus falava com Israel. Agora Deus trata com a igreja. Mas, escute, apostasia, pecado, iniquidade é a mesma coisa. Tanto faz no Velho como no Novo Testamento. No Novo como no Velho Testamento, pecado é a mesma coisa. O coração do homem é exatamente o mesmo coração. Então não tem como nós mudarmos as coisas. A palavra de Deus, ela é, em toda a sua extensão, preciosa, mensagem exatamente para o momento agora. A Bíblia não é um livro que esta mensagem ficou para a antiguidade. Ela é um livro sempre atual. E é por isso que eu estou trazendo isso para vocês. Eu quero tratar aqui sobre 3 assuntos que estão no texto. Então vocês que estão me ouvindo já podem saber que eu estarei pregando uma mensagem bem textual. Ficarei bem colocado aqui no texto. Então vocês vão ter que examinar. Não fechem a Bíblia. Não façam como alguns que pegam a Bíblia e depois que o pastor lê, ele fecha e só fica ouvindo. Não, examine o que está escrito. Porque ao examinar é que vocês ganham a sabedoria para aplicar o que Deus está falando. Não sou eu que estou falando, é a própria palavra de Deus. Então, uma pregação textual e expositiva nos ajuda nisso. Né? Então, tem 3 assuntos que eu quero tratar. O primeiro será a trama do afastamento. Como é que ocorre isso? Eu vou tratar disso nessas palavras. Observe bem. A tua malícia te castigará e tuas apostasias ou afastamento te repreenderão. Esse será o primeiro. Em segundo lugar, eu vou tratar sobre as consequências do afastamento. Nestas palavras, no próprio versículo, então vocês podem ficar envolvidos no texto. Sabe, pois, e vê quão que má e amarga coisa é o teres deixado o Senhor teu Deus. E por fim, para concluir, eu vou falar sobre as mais tristes verdades desse afastamento. Teres deixado o Senhor teu Deus, eu não haver em ti o temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Então vamos para o primeiro ponto aqui. A trama do afastamento de Deus. A tua malícia te castigará e tuas apostasias te repreenderão. Antes de entrar nesse assunto, eu quero aqui voltar um pouquinho à introdução. Qual é o grupo? Que grupo, para qual grupo eu estarei pregando? Eu vou estar pregando, primeiro, para pessoas crentes que abandonaram o Senhor, que foram para longe, que abandonaram a verdade e que precisam voltar. Com crentes pode acontecer essa apostasia? Pode. E Deus utiliza, na bondade dele, utiliza a pregação. Já aconteceu com vários crentes. Afastaram do Senhor, ficaram tristes, acabrunhados, mas voltaram.
a ouvir a palavra. Por misericórdia de Deus. O outro grupo para o qual eu quero falar é para aquele grupo que foi na igreja, ficou perto da verdade, viu a luz brilhando, ouviu tudo sobre o céu, sobre a salvação, sobre a vida cristã, mas não se converteram, abandonaram. A chuva de bênção caiu nas suas vidas, mas eles produziram espinhos e abrolhos, como diz Hebreus capítulo 6. Esses devem saber o perigo. E em terceiro lugar, eu quero falar para todas as pessoas, porque na realidade, a queda no Éden foi um afastamento de quem? De Deus. Então, vamos tratar disso e levar para todos. Muito bem, primeiro vamos perceber o engano do pecado no íntimo. Nós vamos perceber aqui nessas palavras, a tua malícia, está no singular aqui, a tua malícia te castigará. Então começa mostrando que há um perigo dentro do coração do homem, chamado de quê? Malícia. Esse chamado o engano do pecado no íntimo. Esse é o maior ardil, a maior apuca feita pelo pecado no íntimo. Criar malícias. Como é que o pecador faz isso? Vamos examinar aqui. Ele está dentro da igreja. Às vezes ele é até um crente mesmo, ou não é um crente. Mas ele está tão perto, mas aos poucos ele vai ouvindo a verdade, e ele percebe que a verdade está mexendo com ele, está deixando-o perturbado. Os ensinos da igreja, a pregação do pastor, o que envolve a igreja, a vida de santidade, o conhecimento de um Deus santo, tudo isso começa a atormentar a alma. Ele não consegue, porque ele quer se afastar. Ele percebe que o mundo é melhor, ali é o lugar dele. Ele tem um apego muito grande àquilo que ele sempre gostou. E ele quer sair, ele quer abandonar aquilo ali, ele quer abandonar esse Deus da Bíblia. Então, qual a palavra que é usada aqui? Tuas malícias. Como é que ele faz isso? Primeiro, há uma malícia de tentar enganar e mentir contra Deus. Quando? No íntimo. Eu sempre tenho dito isso, que o maior perigo para o homem mentiroso não é a mentira feita contra o papai, contra a mamãe, contra a esposa, contra o marido ou contra qualquer pessoa. A maior e mais perigosa mentira é a mentira contra Deus. Quando ele faz isso? Ele faz normalmente. Ele começa a inventar coisas na vida para não seguir a Cristo. Não há nele nenhum interesse de trilhar os caminhos retos de Deus. Então ele vai começar a mentir. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não vou para a igreja, estou muito ocupado. Você lembra da parábola de Jesus? Quando ele falou do banquete que foi convidado aquelas pessoas? Inventou uma mentira ali. Eu estou muito ocupado, casei agora, estou ocupado com minha família. Outro, eu estou cuidando da minha fazenda. Não é assim que os homens fazem. Nós conhecemos assim as pessoas. Inventamos mentira lá dentro, tentando enganar a Deus. Eu não posso vir, não posso estar na escola bíblica dominical, não tenho tempo para ler a Bíblia, não posso estar no culto de oração, que eu ando muito cansado, tenho que ganhar a vida. Mentiras. Isso parte de um coração malicioso, pensando no íntimo que Deus pode ser ludibriado. Foi assim com Ananias e Safira, cujas vidas foram tiradas rapidamente. O que é que eles pensaram? Vamos ficar com dinheiro aqui, reter o dinheiro e dizer que nós demos tudo. O que é que Pedro falou? Vocês mentiram contra Deus, contra o Espírito dele.
Também aquela malícia de abrir caminho para alcançar seus objetivos. Isso faz parte de um coração malicioso. O que ele vai fazer? Ele faz como um trator de impiedade dentro do coração. Como é que ele faz isso? Ele vai rachando o caminho, vai abrindo o caminho. Eu quero isto. Por exemplo, se ele quer andar com os falsos amigos, com o mundo, ele vai compenetrando-se religiosamente naquilo. Ele pode inventar o meio de que está querendo ganhar as pessoas para Cristo e se envolve com eles. Ele pode ler a Bíblia 5 minutos, mas quer gastar 1 hora assistindo o filme. Ele quer colocar um pouco da palavra de Deus na mente, mas não coloca, porque o lixo vem e tira tudo. O lixo não dá. Ele tem planos de ganhar mais. Pede as bênçãos de Deus para ganhar mais, para gastar com seus prazeres. Outra forma de usar malícia é de querer manipular e atrair a atenção de Deus para os seus planos. Como é que ele faz isto? Ele faz tentando ser o mais espiritual possível, conquistando por fora uma aparência de piedade. Ele canta emocionalmente, ele faz para todo mundo ver que ele é muito espiritual, quando na realidade ele não é. Suas orações, ele está sempre pedindo para Deus abençoar seus planos. Isso é a malícia. Ore por mim, ore por mim. E escute, quando há projeto no coração de não abandonar uma atitude errada na vida, um vício, uma maldade na vida, pode ter certeza que o caminho vai escorregar para longe de Deus. Uma mulher que não respeita o seu marido, não o trata como a Bíblia manda uma mulher tratar com seu esposo, com respeito, com obediência e submissão a ele, ela vai abandonando ao Senhor e se agarrando às maldades da vida. É o caminho próprio, bem escolhido para a destruição. O homem que não quer vir na escola dominical, não quer conduzir seus filhos, sua família, ele também vai criar malícias no coração. Vai trabalhar com planos para quê? Eu vou sempre viajar. Eu vou passear com minha família. Eu vou ficar em casa dormindo até mais tarde. Ele não é um sacerdote no lar. Se tem amor ao dinheiro, se é ganancioso, pode ter certeza que essa maldade vai lhe empurrar para longe de Deus. Também a malícia de querer pintar o caminho com cores espirituais. Aprender muito doutrina. Eu sei. Olha como eu conheço a doutrina da eleição. Olha como eu sei disso. Quando na realidade isso é uma malícia para encobrir os caminhos errados. Vamos então para o próprio, dentro do próprio assunto aqui, ver as consequências da apostasia. O que é que diz isso? As tuas apostasias, ou afastamento, te repreenderão. O quê? Toda malícia tem por finalidade, qual a finalidade da malícia? Afastar de Deus. Você pode não afastar a sua igreja, pode gostar do seu pastor, de um grupo dentro da igreja, mas seu coração não é do Senhor, e você já afastou. E perceba-se logo, imediatamente, que se a igreja prega a verdade, ele vai procurar outra. Ele não aguenta ficar ali, porque tem projetos.
contra Deus. Outro detalhe, mesmo que você esteja presente na igreja, mesmo com uma Bíblia na mão, mesmo que você gostar do sistema de sua igreja, a apostasia está lá dentro, gravada no seu coração. Israel, nos dias de Jeremias, não afastava de Jerusalém. Ele estava sempre lá, sempre no templo, ofertando, cantando, levando os instrumentos musicais, sim. Mas eram no coração, longe de Deus. E Deus vê o coração, Ele não vê a aparência. Também, outro detalhe, é que perto da palavra de Deus, o homem cujo caminho é tortuoso, ele será visto adentro. Pedro não podia ficar perto de Cristo. Ele queria ficar mais longe possível. A apostasia de Pedro foi aos poucos. Ele ficou com medo. Quando a Bíblia brilha muito, a palavra de Deus, sua luz, começa a atingir a alma, a pessoa apóstata não quer ficar presente, ele quer ficar o mais longe possível. Ele vai se distanciando. Ele não quer conselho, ele não busca orientação. O apóstata não senta com o pastor para pedir conselho bíblico. Não há humildade no coração para pedir orientação bíblica. Não há. Ele é apóstata. Ele tem um projeto com o mundo no seu coração. Também, queridos, o afastamento de Deus é revelado em suas atitudes quanto à verdade. Nós gostamos muito da verdade quando ela chega dentro da sala da nossa vida. Nós dizemos bem-vindo, aleluia, amém. Com muitas coisas que eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir que eu estou salvo. Que beleza, né? Eu gosto de ouvir que eu vou para o céu. Seja bem-vindo, entra aqui. Então, nós colocamos dentro da sala de nossas vidas, nossas doutrinas penduradas na parede, para todo mundo ver, versículo bíblico e outras coisas mais. Enfeitamos tudo, mas notem-se apenas alguns aspectos dentro do templo espiritual de Deus. O templo espiritual de Deus é composto de muitos lugares. Então Deus vem com sua verdade, brilha a glória de Cristo, é o santuário dele. As doutrinas poderosas da Bíblia fazem parte do santuário. Tem ouro, tem fogo ali dentro do santuário, né? Tem o pão também, né? Tem tudo isso. Tem bronze, como era feito o templo lá em Jerusalém. Mas notem, quando a glória do trono de Deus, o Shekinah, ou a presença do Senhor, começa a entrar, começa a passar da sala para a vida íntima, o quarto da minha vida, as gavetas da minha vida, né? Procurando, descobre. O Senhor vai descobrindo, olha os ídolos ali que você tem, o amor ao dinheiro que você tem, né? O amor ao mundo, o gasto que você tem com o mundo, os prazeres deste mundo. Quem viu o templo em Jerusalém nos dias de Ezequiel, nunca pensava que era um lugar de apóstata. Até que Deus pegou Ezequiel em espírito e levou para dentro do templo. E lá tinha adoradores de tudo, elementos, sacerdotes que adoravam o sol e outros objetos de idolatria. Foi por isso que o Espírito de Deus, a presença do Senhor foi saindo. É assim que acontece. Há também o que? Veja bem, quando vai se afastando, ele vai se ausentando da verdadeira luz. Como, meu amigo? Como você pode afastar da luz?
Deus é luz. Se afastar dele, você vai distanciando da glória dele. Como pode? Quanto mais perto estiver da Bíblia, de uma pregação bíblica, é melhor. Deixa furar sua vida. Deixa a espada cravar dentro de você. Não se afaste. Mais longe é pior, você fica nas trevas. Outro detalhe, mais longe do amor. Não tenha medo do teu Deus. Ele é o Deus da Bíblia, o Deus de amor. O amor dele não é o amor do mundo. O amor dele, ele comunica conosco. Ele é um Deus que quer o melhor para nós. Ele quer coisas excelentes para nós. Então não saia de perto. Não seja como o filho pródigo, distanciando da casa, do lar, do pai, dos bens dali. Outra coisa, mais longe, ficará longe da disciplina. O mundo não é um lugar de disciplina. O mundo é um lugar onde não existe isso, é tudo descida. Você vai descendo. Perto de Deus, há disciplina. É o caminho para o céu. Também vai ausentando-se toda a gratidão. Quão triste é o coração do homem quando ele vai distanciando de Deus. Ele fica completamente indiferente. Não há prazer por oração. Não há prazer por ouvir. Não há busca de aconselhamento. O ambiente cristão é um ambiente onde um deve ajudar o outro. É esse o ambiente de quem está nos caminhos de Deus. Outro detalhe, mais longe do Senhor, ausenta-se o temor. Mais longe dele, não há temor. Olha, eu vou distanciando do meu Deus e me aproximando dos inimigos. Não há temor. Quando Pedro ficou longe, ele teve medo dos homens e não de Deus. Veja, há também um distanciamento do respeito que deve ter, de uma vida de reverência. Não há mais. Quanto mais longe do Senhor, as maldades da carne e do mundo começam a tomar conta. E você começa a mostrar o que é que tem da sua boca, o que é que sai do coração para aqui, onde você anda, o que você faz. Vai distanciando de uma confiança, de uma busca de Deus, de uma necessidade que tem. Você não vê perigos nenhum mais longe de Deus. Também é óbvio, quanto mais longe de Deus, mais arrogante fica. Eu já conheci pessoas assim, que antes conversavam, até chegar a orar, queria aprender, mas quando ficaram longe, taparam os seus ouvidos e começaram a sentar na roda dos escarnecedores e tornaram-se escarnecedores também. Vamos para a próxima lição aqui. As repreensões do afastamento. Olha o que diz o texto. Versículo 19. Tua própria maldade o castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Vamos lá. O que é que vai repreender? Primeiro, a distância longe de Deus vai te repreender. Uma que você está longe. Se um pastor que vê a sua vida, vê sua condição, ele logo percebe. Olha, Deus tem colocado os pastores dele para examinar as vidas. E o pastor sabe. Qualquer homem dentro da igreja que tem um pouco de discernimento percebe logo. O distanciamento te repreende. Você começa a ficar longe.
começa a afastar dos cultos. Não tem mais naquele culto necessário para aprender. Não há mais interesse para as outras vidas. Não se preocupa com os outros, é mais com seus interesses. Também vai ficando mais distante da verdade. Quanto mais perto da verdade, melhor. Mas quanto mais distante, as mentiras vão se aproximando. A carne é igual leão. A carne gosta de mentira, é como carne para leão, para hiena. Quanto mais longe da verdade, mais anelo por mentiras aparecerão. Desejos terríveis, não somente por mentiras religiosas, por coisas pecaminosas que vão começando a brotar na carne. Você longe da verdade, você não sentirá a consciência pesada. Ela fica tapada completamente. Outro detalhe vai ficando distante da pureza de Deus. A santidade de Deus, você precisa dela. Os crentes sabem disso. Os crentes gostam de ficar perto da pureza de Deus. As vidas deles é de oração. Comanda a oração na vida. Eles querem orar. Eles querem aprender. Porque eles querem a pureza. Longe de Deus não tem. O que você tem vício vai aparecer. As dinâmicas do pecado que sempre foram vistas na sua vida anteriormente reaparecerão. Elas vão mostrar todas as suas garras quando você fica longe. Outro detalhe. O acampamento inimigo repreenderá. Acampamento inimigo? Sim. Os inimigos estão acampados contra os crentes. Você se afastou do acampamento de Deus? Você é igual um búfalo. O búfalo é assim. Ele tem que ficar no meio da manada, senão ele fica desprotegido. Se ele ficar sozinho, os animais carnívoros vêm mesmo, especialmente leões e leoas. Eles atacam. E ele não tem como se defender. Quando um crente abandona o acampamento santo, a assembleia dos santos, os inimigos começam a zombar dele. É você, bem-vindo. Começa a rir. Eu pensei que você era crente. Eu via você com a Bíblia na mão. Agora não, você é dos nossos. Oh, que coisa, que recepção calorosa. Vai ser assim no inferno, com milhares que vão pensando que era crente, chegarão lá e o inferno todo levantará e baterá a palma e dizendo: bem-vindo, nós pensávamos que você era crente. Foi assim com Davi. Ele deixou o território de Judá e foi para o meio dos moabitas. Teve que dar um jeito de parecer um louco lá, um doido, porque eles estavam zombando dele. É esse Davi. O orgulho próprio repreenderá. Não tem coisa mais terrível no homem quando ele abandona Deus. O seu orgulho próprio vai lhe mostrar quem ele é. Ele vai tentar ter argumentos, vai criar no orgulho próprio dele o meio de dizer: eu estou certo, vocês estão errados. Como pode, no seu orgulho, criar uma defesa própria? Não tem jeito. A falsa alegria também o repreenderá. Por quê? Você deixou a alegria verdadeira, o ambiente festivo bíblico, para buscar alegria entre os ímpios. Você terá alegria momentânea dele, e nos momentos sozinhos você não tem força. O crente sozinho é um herói na fé. O apóstata sozinho é um verme. Veja, ele precisa do apoio do grupo dele para ter alegria. Porque sozinho a consciência dele ele terá que fugir de tudo, tentando esquecer que ele afastou da verdade. Também
o conceito errado de Deus vai repreendê-lo. Porque o apóstata, ele sempre está procurando um meio de achar umas verdades bíblicas e trazê-las e moldar essas verdades ao seu conceito de vida. Hoje tem elementos perigosos, cometendo a abominação e usando a Bíblia para tais finalidades. Como pode? É um meio de manipular a Bíblia. Aí então a coisa começou a ficar ainda mais séria, porque está lidando com a palavra de Deus, estará dizendo o que Deus nunca falou. E se quer saber, Deus vela pela palavra dele, porque diz, qualquer mentira em relação a Deus, não tocante à palavra, será repreendida. Também a religiosidade estranha à verdade bíblica. Quando se afasta de Deus, você não vai querer se afastar de uma religião. Não, você vai querer ter uma religião. Você vai procurar. E tem muitas que vão falar aquilo que você gosta. Tem muitas portas abertas aí, onde a comida é boa para o seu gosto. Você não vai querer ouvir a palavra. Conscientemente, aquilo vai lhe repreender. Eu conheci um homem, eu percebi que ele queria envolver-se com uma doutrina errada. Então ele abraçou um conceito que um pastor da sua igreja falou. Ele tentou usar argumentos bíblicos para dizer que não existe sofrimento eterno. Ele queria viver nos seus pecados e escapar de uma punição eterna. Também seu modo de vida como um tropeço para os pecadores o repreenderá. Está longe de Deus, ao invés de ser um instrumento precioso para ajudar os outros, você vai ser um instrumento do diabo, desencaminhando outros. Quantas pessoas vão olhar para a sua vida apóstata e ver que você é agora uma pedra de tropeço. Oh, quanto a Bíblia fala contra isso. Ai dos que cometem escândalo. O Senhor Jesus fala sobre isso. É melhor nem ter nascido. Praticar escândalo. Ouviu a verdade e agora é uma pedra de tropeço para as vidas. Você não pensou nisso? Também o seu próprio caminho errado vai repreender. É impossível afastar de Deus e estar vivendo retamente, não tem jeito. Uma vida injusta, uma vida sem santidade de Deus vai lhe repreender todo momento. Você perceberá que Deus não está presente ali, na santidade, lhe dirigindo, não. Olha o ambiente onde você está. Dependendo do ambiente onde você está, poderá acontecer coisas terríveis. Deus manda os crentes se separar, porque Ele tem planos de destruir determinados grupos. Porque Ele tirou Ló de Sodoma, porque Ele queria destruir Sodoma. E o apóstata, ele vai para Sodoma, ele desce, ele sai da companhia dos santos e vai para Sodoma, exatamente para o lugar onde Deus irá trazer seu castigo. Oh, que tristeza! Nada dessas coisas servem para conquistar o coração do apóstata. Não. Os dentes ferozes do diabo não servem como instrumento de evangelismo.
Vamos para as consequências do afastamento. Diz aqui: sabe, pois, e vê, que a mais amarga coisa é teres deixado o Senhor teu Deus. Examinemos o texto. Então eu quero que você compenetre bem no texto aí. Primeiro tem aqui o quê? Olhe bem, a experiência que Deus falou, você vai ter experiência amarga. Diz, sabe. E Deus está querendo dizer, saiba disto. Virão essas consequências na sua vida. Como assim? Primeiro, vai ser revelado tudo a seu respeito. Você pode correr de Deus. Você pode tentar se esconder. Você pode tentar dizer na sua aparência está tudo bem. Mas tudo vai ser revelado ao seu respeito. Foi assim com Judas. Ele tentou ludibriar todo mundo. Ele tentou passar por um apóstolo. Ele conviveu com os apóstolos muito tempo. Mas na hora H, tudo a respeito dele, de suas intenções, de suas malícias, dos seus projetos, foi tudo revelado. Também vai ser revelado sua disposição de continuar ou de retornar. Naturalmente, você vai querer continuar. O apóstata não volta, a não ser que Deus tire. O apóstata desce. No caso do filho pródigo, a misericórdia o encontrou. Pela graça de Deus, ele se humilhou e voltou. Não é fácil subir o poço onde você caiu. É fácil descer, mas não voltar. Pela graça de Deus, tem muitos que voltam. Mas é um braço forte de Deus, que na sua infinda compaixão alcançou lá e tirou. As consequências são graves. Sair, reconhecer, arrepender dos seus pecados e voltar, não é fácil. Não é coisa do homem, é de Deus para fazer isso. Foi grande a queda de Davi? Foi. Mas ele enfrentou a humilhação lá dentro do poço. Encarou o seu Deus, aconteça o que acontecer. Nem que o reino todo caia sobre minha cabeça, eu voltarei para ti. É o Senhor que eu quero. Vai ser mostrada também com clareza o que significa essas consequências. Vai sentir. Não fique pensando que a vida vai ser boa. As consequências são graves. Se você montou na garupa de uma iniquidade, você vai sentir a queda lá adiante. O cavalo não vai deixar você montado atrás. A queda vai ser terrível. Você não pode ofender a lei de Deus e o grande Deus e sair ileso. Também não tente ocultar dentro de uma igreja, porque as consequências virão dentro da igreja. Em segundo lugar aqui, vai dizer que a decisão de abandonar Deus não foi boa. Foi uma péssima decisão. Não houve sabedoria. Não houve uma decisão bíblica sábia. Deus é o Deus da sabedoria. A palavra dele nos encaminha por um caminho sábio. Andar com Deus e temer a Deus é exatamente o que a Bíblia ensina. Princípio de sabedoria. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. Mas notem, não houve sabedoria no afastamento. Não. Não houve também humildade. Não.
Foi o orgulho próprio. Eu tenho visto que nós estamos comandados, as igrejas hoje comandadas por um grupo de elementos que não querem conselhos. Mulher não busca um conselho de Deus, conselho do marido. O homem não busca o conselho de Deus. Não há mais necessidade de um pastor. Nós queremos um pastor para ser o quê? Aquele tipo de quem? Alguém que na frente bate palmas e aprova tudo que você vai fazer. De errado. Não quero conselho. Jovens não querem conselho. Tomam decisões perigosas na vida. Porque querem curtir a maldade do mundo. Está vendo isso? E pensam que não verá consequências. No apóstata, houve a mesma intenção de Lúcifer. Porque quando Lúcifer pecou lá no céu, ele não se humilhou. Ele não foi sábio. Foi o orgulho, a arrogância de querer viver como queria viver, de fazer o que bem queria fazer, não buscou orientação de Deus. E tomou. Também, seu caminho não melhorará. Você diz, financeiramente é melhor. Tá bom? O seu dinheiro, no caminho da apostasia, servirá de peso. Seus amigos servirão de peso. Sua alegria é banal. Seu sucesso é mundano. Longe dos caminhos do Senhor. Olha os crentes que seguem o Senhor. O sucesso deles não é medido pelas coisas. É medido pela vida espiritual deles. Não há também como emendar com outras coisas. Não há. Você não pode tentar emendar coisas espirituais com o apóstata. Não tem jeito. Não vai ter sucesso, porque não vai. É um terreno duro, de pedras. Não brota nada ali, o coração está longe de Deus. Não tem como emendar. O pastor vai lá e tentar ajudá-lo. Não adianta. Vai ficar pior porque ele não quer conselhos. Eu vou discipular. Quem disse que ele é um discípulo? Ele quer ser discípulo. O discípulo é conhecido numa igreja como a pessoa que quer ouvir a palavra de Deus, a pregação. Esse é o discípulo. O discípulo é aquele que quer andar com Cristo, aprender humildemente. Esse é o discípulo. Também a distância ficará cada vez maior. Mais longe do amor, mais longe da misericórdia, mais longe da graça, mais longe da glória. E para finalizar este segundo ponto aqui, falo sobre a experiência, ela será amarga. Amarga por estar iludido e enlaçado. O sabor do caminho tortuoso é muito bom. Mas depois, quão amargo é. Deus diz, amargo. E você sabe o que é uma coisa amarga? Tenta pôr um pouco de amargo na boca. Você gosta? Nós gostamos de doce, mas o amargo é terrível. Quando vier amargura na vida, eu não pedi conselho a Deus, não busquei o Senhor, tomei atitude por mim mesmo. Eu fui igual um cavalo correndo sem direção, descontrolado. Olha a decepção. Onde eu fui bater, os leões estavam me esperando, os demônios também, os poderes das trevas com braços abertos, inimigos de Deus me esperando, e eu choquei com tudo isto. A queda da apostasia é igual uma batida de carro, é dramática.
amargo por afundar cada vez mais no poço do orgulho. Mais longe de Deus, mais forte é o coração contra Deus, mais endurecido está. Amargo por viver apenas o sabor da vaidade. Entre no mundo e você vai ver quão amargo é experimentar o que os ímpios experimentam. Lá tem tudo o que a vaidade quer, mas junto com isso vem a morte, vem o sofrimento, vem a vergonha, vem tudo isso. E eles tentam passar por cima dessas coisas, não conseguem. Quem estava perto de Deus, afastou-se dele, vai ver o terror que é isso. E é pior ainda porque você conheceu um pouco da verdade. Amargo também por confiar num possível retorno. Os que afastam de Deus, ele sempre vai dizer: eu era daquela igreja, eu nasci naquela igreja, eu fui lá, fui até batizado, mas uns dias eu vou voltar. Esse é o amargo de saber que quer voltar, mas não volta. Ele não tem pernas para isso, ele não tem poder para isso, ele não tem jeito para isso, ele não tem propensão para isso, ele não quer voltar. Ele pode falar, ele sabe que o caminho é certo, mas ele não vai voltar. Ele vai descer mais, a não ser que Deus o humilhe, e Ele o fará se Ele quiser fazer. Eu tenho agora a última parte, as mais tristes verdades desse afastamento. Vocês vão observar, não estou saindo do texto. Teres deixado o Senhor teu Deus, e o não haver em ti o temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês podem notar no texto que o nome de Deus aparece de que maneira? O Deus da aliança e o grande Deus dos céus. O Deus da aliança aparece no nome Senhor, e o Deus dos céus e da terra é chamado Senhor teu Deus. Vamos examinar isto para a conclusão. Primeiro, afastou do Senhor teu Deus. Como? Afastou-se de um Deus de amor. Um Deus que revelou seu amor e bondade aos homens. Olha como fez Caim. Ele estava perto da entrada do paraíso. Ele simplesmente zombou daquele caminho. Zombou de Deus. Você está perto, ouvindo a verdade, sabendo da redenção, sabendo do inferno, das consequências do pecado, e você simplesmente abominou isto. É ultrajar a Deus. Isso é que é abandonar o Senhor. Mas eu gosto. Não gosta. Você pode gostar da igreja, do pastor, dos irmãos, mas você está longe de Deus. Você abominou o caminho santo que Deus preparou em Cristo Jesus. Também você afastou-se do seu Criador. Olha, chegar perto numa igreja, ouvindo a verdade, ouvindo da redenção, e afastar é a mesma coisa. Foi como se houve o mesmo incidente do Éden. Você agora não está no jardim do Éden, você está diante da palavra, você está ouvindo da redenção, do paraíso eterno, e você dizer: não, eu vou abandonar. Olha aqui, a mesma intenção de Caim, o mesmo caminho que Caim tomou, você tomou, por afastar do Senhor. Você quer viver como o mundo quer, e você sabe da história do juízo que virá. Você também afastou-se da fonte de alegria, de perdão, da riqueza, da felicidade. Você afastou de tudo isso. O Deus da Bíblia é tudo isso e mais. Você afastou para a miséria.
Você desceu para o meio dos inimigos, dos que zombam de Deus. Você afastou-se do consolo de verdadeiros crentes que amam, da proteção de Deus, de suas promessas gloriosas que Deus tem para o seu povo. Também vamos para a prova disso. Não teres o temor de mim. Olha, não teres, como Deus fala sobre isso. Não teres o temor de mim. Está vendo aí? A essência do afastamento. Não ter o temor do Senhor. Como prova isso? Primeiro, você prova pelo caminho por onde anda. O seu caminho tortuoso prova que você não tem o temor de Deus. O moço queria entrar na minha página do Facebook. Eu normalmente recebo as pessoas porque eu quero que elas ouçam a mensagem. Eu sempre estou pregando ali. Mas eu percebi que na página dele tinha uma imagem de um homem relacionando com outro homem sexualmente. Eu falei para ele, se você tem um temor de Deus, você tem que tirar isso da sua página. Ele não quis mais saber. Posteriormente eu entrei na página dele, ele parece que tirou a coisa, mas estava zombando das mensagens. Segundo lugar, prova pela maneira de falar. Não há alegria, não há o louvor a Deus, não há os cânticos da redenção, não tem mais, não tem ações de graças no falar, não tem alegria do Senhor. Você vive do dia, o que você recebeu do mundo para si. Em lugar de ações de graças, vai haver palavras como drogas, imoralidades, indo com as amizades lá de fora, curtindo o mundo. Prova isso também no desprezo em servir ao Senhor. Para servir o quê? A nulidade. Como? Olha, servindo o quê? Ninguém neste mundo deixa de servir. Ou serve a Deus, ou serve o pecado. Ao servir o pecado, você está servindo o nada. A nulidade deste mundo. Tudo acaba. Prova isso também na maneira insensata de viver. Não houve mais conselho dos santos de Deus. Agora são os conselhos dos ímpios. E finalmente, a impossibilidade de contestar. Olha o que o texto diz. Diz o Senhor dos Exércitos. Agora veja que o Senhor da aliança, ele passa agora a ser chamado de Senhor dos Exércitos. E duas lições eu quero passar para vocês rapidamente aqui. Primeiro, é Ele quem fala. O Senhor dos Exércitos. Está vendo? Não é Davi Sena, nem Jeremias. É o próprio Senhor. Não sou eu que inventei. É o próprio Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos. Em segundo lugar, Ele se apresenta aqui como o Senhor dos Exércitos. Quem se separa dele, volta-se para ele como um inimigo. E você vai lutar contra o Senhor dos Exércitos? Quando você se junta aos inimigos do Senhor, você vai juntar para lutar contra Deus. É impossível. Ou você anda com ele, ou você é o inimigo dele. Ou você está ao lado do povo de Deus, ou você está contra o povo de Deus. Quem comigo se ajunta, é isso que o Senhor fala. Quem comigo está, quem comigo batalha, esse é meu. O Senhor Jesus Cristo diz assim. Mas quando você se afasta, vai para longe. Você vai voltar os olhos. E você vai ver pelo texto aqui, que o Senhor vai estar como o Senhor dos Exércitos. Você pode contra ele? Quem pode contra? Faraó tentou lutar,
Deus não precisou nem usar espada. Deus mandou gafanhotos. Deus mandou moscas, rãs. Deus usou coisas da natureza. Você vai lutar contra o Senhor? Você pode contra Ele? O Deus que disse, eu tenho o poder de dar vida e de matar. E olha, para o apóstata, se ele não voltar em confissão, o que ele espera? O que vai lhe esperar após a morte? O inferno vai esperar. Não tem esse negócio de salvação para uma pessoa que ama a vida de apostasia. Longe de você. O inferno todo lhe receberá. Então cai agora humilde, quebrantado, volte para o Senhor caído. Jogue suas armas de defesa fora. Joga tudo fora. Diz, está aqui, Senhor, minha vida. Eu quero voltar. Nem que eu sofra as consequências da minha apostasia, eu retorno agora. Eu sou teu. Quem sabe o Senhor maravilhoso se compadecerá e voltará e buscará você. Ó, meu amigo, você que está longe de Deus, a vida sua é assim. Jesus veio buscar os perdidos. E onde tiver perdidos, pessoas que confessam os seus pecados e creem nele como Salvador, são essas pessoas que ele veio buscar e salvar.